colegas. Sou a doutora Ayana Vieira, especialista em direito de família, atuante nas ações da Samarco em detrimento da barragem de Mariana de 2015, tanto no Brasil quanto na Inglaterra e na Holanda. Antes de iniciar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram. Estou gravando uma série de vídeos sobre assuntos polêmicos que vêm surgindo após a reparação. Tem outros vídeos sobre menores de idade, sobre o programa das mulheres, sobre também quilombolas. Então não deixe de assistir, não perca os vídeos, tá certo? Hoje, vamos falar nesse vídeo sobre os povos indígenas dentro da repactuação do desastre, da barragem de Fundão. Aqui também há muita confusão, tá? Especialmente porque algumas pessoas estão divulgando como se bastasse fazer um cadastro de indígena para receber valores, A lógica correta é outra, O anexo 3 da repactuação inclui povos indígenas específicos, como Tupiniquim e Guarani no Espírito Santo. Só um exemplo. Especialmente na região de Aracruz, além do povo Krenak em Minas Gerais e do povo Puri em determinadas localidades. São povos específicos, não é apenas fazer cadastro. Esse vídeo, principalmente para os advogados, se você que não é advogado quiser mandar para algum advogado, ou quiser saber sobre conhecimento, Conhecimento é tudo. Se você quiser saber do conhecimento, saber onde procurar as informações, começa por aqui, tá bom? Aqui a gente vê que o ponto central, de toda essa questão dos indígenas, não funciona como PID, tá? Não é uma indenização individual, não é um programa em que o advogado entra com a procuração comum, protocola documentos e o cliente recebe individualmente um valor fixo. A reparação indígena, ela passa pelo povo, território, liderança, FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas, com consulta livre, prévia e informada, lista, composição familiar e governança. Aqui eu vou falar um pouquinho também sobre algumas coisas que eu falei dos quilombolas, mas o vídeo que fala especificamente dos quilombolas vai estar tratando um pouquinho mais de forma geral, tá? Não deixa de assistir esse vídeo dos quilombolas. Então, se um cliente indígena, se você arrumou um cliente indígena de Aracruz, ele vai procurar você como advogado. O primeiro passo não é perguntar, você quer receber quanto, Não é assim, As perguntas iniciais qual o seu povo, qual a sua aldeia, qual a sua família, E se você consta na lista. Esses são as principais perguntas que precisam ser feitas. Aqui agora os povos indígenas, Tupiniquim, Guarani, no Espírito Santo, Krenak em Minas Gerais, Puri em algumas localidades previstas, tá na repactuação. Cada povo tem rúbricas e procedimentos próprios, tá? Então, se você quer se aprofundar nisso, você precisa de estudar um pouquinho mais a repactuação, porque lá no anexo 3 tem todo especificado, São povos específicos, são territórios específicos e listas específicas. Então, não é qualquer pessoa, qualquer povo, qualquer lugar, eu moro em qualquer lugar e eu vou receber. Não é assim que funciona, tá? Primeiro passo é identificar qual povo, se é Tupiniquim, Guarani, qual aldeia, qual terra indígena que está, a família está inserida na comunidade indígena, Existe a lista ali naquela comunidade, recebeu o AF, ou recebe o AF, o ACE, houve algum pagamento retroativo, Porque também eles têm direito a erro de titular, Tem que ser um titular e tá com outro, CPF, dependente, há erro em alguma coisa assim, a família ficou de fora de algum desses benefícios, qual é o motivo, que ficou de fora? E aí a gente vai pegar a mesma base, dos quilombolas sobre essa questão de ser técnico, de fazer essas pesquisas de forma institucional. Aqui a gente tem as rúbricas, que eles podem receber, as rúbricas de reparação, que é o AF e o ACE, A mesma coisa lá dos quilombolas, como a gente já tinha visto, e eu te aconselho a assistir o vídeo lá
dos quilombolas, onde fala um pouco mais específico sobre isso, né? As verbas complementares, conforme hipótese no anexo 3, ela não é universal, tá? Ações estruturantes, né, que é aquela questão da estrutura ali da comunidade, né, são projetos coletivos e territoriais, né, dependem de consulta, né, essa consulta estava acontecendo com o Ministério Público, ele já concluiu, parece que a primeira consulta, né, dessas comunidades, mas eu não consigo informar ao certo em que pé está sobre essa consulta, né, eu sei que já terminou em várias comunidades. Apoio familiar, né, que pode ocorrer a previsão da repactuação é que vai ocorrer após a finalização dessa consulta, né, para saber o que seria como que vai ser esse apoio familiar, tá? Não é promessa individual automática, não é algo que vai vir de forma automática, tá? Lembrando que o AF, né, que o retroativo é um pagamento familiar quando elegível, tá? Lista e titular familiar. O titular que recebe um salário mais 20% por cada dependente, tá? Agora aqui no nosso próximo slide, sobre as consultas prévias, né? Consulta prévia. No caso dos indígenas, há também um elemento de consulta livre, prévia e informada, que isso é fundamental. A decisão sobre medidas estruturantes, projetos e parte das verbas não é simplesmente individual, passa por decisão comunitária, instituições públicas e governança própria. Então tem todo um critério, toda questões específicas sobre a questão dos indígenas, né? O advogado privado não substitui a consulta coletiva. Liderança, a FUNAI, o MPI e instituições públicas são centrais, tá? A consulta não é formalidade, não é formalidade. É o que vai definir toda a estrutura do pagamento para essas comunidades, tá bom? Aqui no nosso próximo slide, quando o advogado deve atuar, né? Como ele vai ser útil nessa situação, né? Ele vai entrar em situações de erro, né? Ou conflito. A gente sabe que as comunidades tradicionais às vezes têm conflitos, né? E o advogado vai entrar exatamente nisso, né? Vamos dar um exemplo aqui. A família consta na comunidade, né? Mas não aparece na lista. O titular familiar está errado, um dependente não foi incluído, o CPF está errado, houve negativo de pagamento sem justificativa, a pessoa foi excluída indevidamente, não há resposta dos órgãos responsáveis, houve violação de direito de consulta ou de informação, né? Nesses casos, o advogado ele pode montar um requerimento administrativo, provocar FUNAI, o Ministério dos Povos Indígenas, a ADPU, o MPF, né? A Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e a liderança comunitária, tá? E em casos mais graves, né, a estrutura judicial da reparação. Mas o advogado ele não substitui a liderança indígena nem a FUNAI, tá? Alguns aí estão fazendo simplesmente cadastro, né? O advogado ele não faz cadastro de indígena por fora, né? E isso é importante também do ponto de vista ético, tá? Se alguém está prometendo para pessoas indígenas ou que não são indígenas, que é só assinar uma procuração para receber essa informação é perigosa, tá? Para famílias já listadas e reconhecidas, o recebimento de rúbricas familiares deve seguir, né, o fluxo oficial da repactuação, com dados do titular familiar, CPF, conta bancária ou mecanismo oficial de pagamento. Para ações estruturantes e apoio familiar, o fluxo depende da consulta e da governança. Então, dizer assim, que eu já ouvi, já tive clientes, né? Já peguei alguns clientes que falou assim: "Ah, doutora, estão passando aqui no meu bairro, né, com uma procuração para a gente poder assinar um documento que a gente vai assinar para a gente receber como indígena, né? Num bairro receber como indígena, mas você é indígena? Não, a minha não é assim que funciona sobre a indenização de indígena.
Aqui, então, o roteiro prático para o advogado seria, né? Primeiro, ele vai identificar o povo, a aldeia, o território. Segundo, ele vai levantar documentos pessoais, familiares. Terceiro, ele vai conferir se há lista, né, dessa comunidade, se a família, né, consta nessa lista. Depois, ele vai verificar se houve pagamento do AF, do ACE, né, ou verba complementar. Depois, ele vai verificar se tem erro ou exclusão. Ele vai pedir revisão pelos canais institucionais e, por último, se não houver, se não corrigir nada, né, ele vai judicializar, né, no caso vai colocar de forma judicial, apenas se houver negativa, omissão ou violação clara, tá? Então ele vai aí, tem que passar por todas essas etapas de conferência para não cometer nenhum erro quanto à questão dos indígenas. E a conclusão, né, dessa questão dos indígenas, né, a reparação indígena existe, ela é real e tem valores relevantes, mas ela é comunitária, é da comunidade indígena, familiar e institucional. Não é um cadastro privado de advogado, tá? Então, aguardo vocês para o próximo vídeo.